Olha, a minha preocupação, vamos dizer, o meu pensamento tem estado focado nas brincadeiras do novo presidente dos Estados Unidos, que é Donald Trump, e que, pronto, admira-me o excesso de entusiasmo e fanatismo de muita gente com alguém que está com comportamentos ditatoriais, e sobretudo porque é um personagem próprio, digamos assim, especificamente de confusão, é de Sanzala, né? Não é, digamos, não tem um perfil de um estadista. É, e é preocupante que, portanto, ele vai tocando em estruturas e organizações que durante anos, com todos os defeitos que essas estruturas, esses organismos têm servido de referência e moderadores para a estabilidade um pouquinho do mundo. Portanto, é fundamentalmente isso. Depois, a última é que, portanto, ver que uma empresa americana, é isso, que roubou, digamos, entrou ilegalmente a fazer negócios com o Ministério da Economia de Angola, portanto, para falar em palavras brutas, nisso, roubou dinheiro de Angola. Entretanto, essa empresa foi ilibada do seu crime só porque o dinheiro roubado em Angola foi para os cofres do Estado americano. Eu acredito que vai ser muito importante ver algum angolano, os advogados que temos aí, tanto a incitar um processo contra o governo americano por roubar esses milhões de dólares que pertencem ao povo angolano. Obrigado, Frei Angalo. Não sei se o Gama agora consegue me ouvir. Gama, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo, Gama, o seu ponto prévio. Bom, o meu ponto prévio iria para a política internacional no ultimato que o presidente Trump deu aos Hamas para libertarem os reféns israelenses ou israelitas. Isso as últimas declarações do Trump têm causado algum embaraço porque está em curso, ou melhor, esteve em curso uma negociações entre Israel e os Hamas para trocas de prisioneiros, e quando aparece o Trump a interferir, a fazer declarações por cima deste processo, isso pode colocar uma das partes, que são os Hamas, apreensivos. Já a semana passada, ele dizia que queria controlar a faixa de Gaza, ficaria sob tutela dos Estados Unidos, e a faixa de Gaza, quem tem esta agenda é Benjamin Netanyahu, que entende que poderia se desalojar a faixa de Gaza e transferir as pessoas para a Arábia Saudita, onde que é uma terra que é um país com muitas terras e lugares livres para acomodar o povo palestino, e os palestinos são contra. Então, o Trump ultimamente tem estado aqui a trazer agendas que vê-se claramente que não são dele. É aqui, traz a agenda de Netanyahu, apresenta imposições aos Hamas, que aquilo, no fundo, são imposições que o Netanyahu está a fazer, porque gostaria de fazer em público, mas está a fazer pela voz do Trump, Mas para acelerar e pressionar os Hamas. Também fez declarações sobre a África do Sul, sobre os apoios que ele vai cortar, e sobre a expropriação de terras, que aquilo também vê-se que são declarações que não são dele, e são agendas estranhas de grupos que terão socorrido a ele ou ao Elon Musk, que é o principal parceiro dele, que tem as origens sul-africanas. José Gama, olhando para essas perspectivas, estará a América a jogar pesado e esta opção diplomática poderá pôr em causa a influência mundial dos americanos numa altura em que os polos, o jogo de interesses na diplomacia mundial, está a Rússia, está a China, que estão com interesses em muitos países, principalmente em África. Bom,
O Trump, quando subiu, quando esteve em campanha, teve vários apoios, muitos apoios. Ele deve estar a pagar ou a recompensar os apoios que lhe deram. Ele, antes de chegar ao poder, já tinha feito advertências aos Amas. E ultimamente, nestas declarações feitas, depois por detrás apareceu o secretário de Estado, o Rubio, a fazer correções nessas declarações do Trump, dizendo que não era bem assim, que nós não queremos ocupar Gaza, poderíamos participar na reconstrução. Apareceu também uma alta funcionária do Departamento de Estado também a fazer correção, mas ou esses dias, nas últimas 24 horas, ele aparece novamente a fazer uma outra interferência. Mas a verdade é que essas declarações têm estado a causar algum desgaste, não, mas constrangimento da política dos Estados Unidos a nível internacional. Mas isso não é o que vai acontecer. Pelo menos já se percebeu que não é agenda dos Estados Unidos, também não é agenda do próprio Biden, é apenas um artifício para pressionar. Mas agora isso também pode ter um impacto para as Rússias, né? Aqui o conflito na Rússia e a Ucrânia. E ele dizia que podia travar com um telefonema, mas ao pôr agora essas imposições, quer dizer que ele, nas outras guerras que ainda temos por aí, vai só bastar ele fazer aí umas declarações, umas ameaças para também pressionar as partes, embora que para a Rússia ele não vai poder fazer isso, porque ele. A Rússia, só para recordar, a Rússia já falharam duas conversações. Agora também está a partir para as ameaças. E, e Nesse caso, o Biden, o Trump, porque o eu, assim, Trump, aliás, antes da ameaçar a tomada, Rússia. antes da tomada de posse do Trump, portanto, algumas delegações estavam a dialogar com a Rússia, faliram, ultimamente tentaram de novo e pelas mensagens que chegam, porque o enviado especial de Trump para a Ucrânia agora cantonou o plano de paz que tinha e vai agora viajar para a Europa para consultar os parceiros europeus e a NATO para a coisa, que é para ver que medidas tomar contra a Rússia. Porque ontem, tanto a Rússia disse, ok, vamos negociar mais, nós queremos manter, queremos ter as quatro regiões quatro regiões da Ucrânia. E para quem nos ouve, portanto, as quatro regiões que estão a falar, portanto, só trata de Kherson, Zaporizhia, e querem, portanto, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. E, portanto, Donetsk e Luhansk eram as zonas que já tinham parte, porque tem parte. Por exemplo, Kherson tem um pouquinho, Zaporizhia tem um pouquinho. Portanto, o que a Rússia quereria é que, negociando, os ucranianos saíssem e largassem os territórios para eles ocuparem. Mas também isso já todo mundo sabe que não é a solução para o problema. Portanto, só para reforçar aqui, portanto, nesse momento, o plano de paz que supostamente o Trump tinha para a Ucrânia está acantonado. E já prometeram, portanto, impor a paz pela força. Só isso. Ok. Para... Agora vamos saudar o Manuel José. Manuel José, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Despertar Comercial, boa tarde aos colegas de painel e muito obrigado, uma vez mais. Nós aqui agradecemos, como é de prazo, Manuel José dispensa o seu minuto. Sim. Dispensa o seu minuto. Frei, um dos instrumentos essenciais para o equilíbrio de qualquer empresa ou Estado é a questão da fiscalização. A olhar para a nossa realidade, e isso entrando objetivamente naquilo que vai ser o nosso tema de hoje, olhando para a nossa realidade, fica claro que os mecanismos de fiscalização estão muito longe daquilo que são os padrões, daquilo que recomenda, portanto, as regras de boa gestão. Ou seja, vamos falar dos mecanismos de fiscalização dos agentes públicos em Angola. Cada um à sua maneira, o país continua sob assalto ao erário. Grandes esquemas de assalto às contas públicas assistem-se do topo à base. Nos últimos dias, o país está mergulhado no escândalo da AGT. Informações dão conta que
o rombo de mais de 7 mil milhões de kwanzas não aconteceu por acaso, revela fragilidades no sistema de controlos. Há quem tem uma opinião diferente, acha que só foi possível detectar o rombo destes 7 mil milhões de kwanzas graças ao sistema de fiscalização montado. E também, se tivermos que olhar não só para aquilo que são as instituições, daquilo que é o papel do executivo, podemos olhar também para as próprias empresas públicas, que têm sempre a responsabilidade de prestar contas, e olharmos também para o comportamento dos órgãos que foram criados, que serviam ou que devem servir de instrumento de fiscalização. Estamos a olhar para o IGAI, estamos a olhar para o próprio Tribunal de Contas, mesmo a Assembleia Nacional, apesar de ter esse entrave constitucional, ainda assim é quem pensa o contrário, acha que a Assembleia tem uma escapatória de fiscalizar a atividade governativa. Fred, olhando para o cenário nacional, como é que encara o processo e os mecanismos existentes em Angola para fiscalizar a atividade governativa e, principalmente, os agentes públicos? Olha, eu vou começar com, vamos dizer, por diagnosticar dois pecados, né? Na igreja se fala de pecados, dois pecados, dois vícios, dois erros, que se reduzem em duas palavras: o vedetismo e aquilo que na catequese nós chamamos de respeito humano. Okay? Eu vou começar por dizer o que é respeito humano. O respeito humano, na ética, é um pecado, é um vício em que a pessoa respeita mais o ser humano que a Deus. Okay? Já vou explicar por que isto. E depois outra coisa, outro pecado que temos é o vedetismo, eu chamo até de vedetismo idiota. E vou explicar isso por quê. O grande problema que nós temos em Angola é o vedetismo associado ao respeito humano. Quando alguém é nomeado em Angola, portanto, sente-se vedeta e o intocável, o iluminado, o que sabe tudo. E a atitude imediata, eu acredito que todos aqui os colegas de painel vão confirmar isso, a atitude imediata de qualquer angolano com poder nas mãos, falamos isso na ordem dos 70% a 80%, existem naturalmente exceções, é o desprezo para com os demais. O desprezo para com os demais. Angolano não presta, preto é mesmo assim. Preto. E o vedetismo em Angola entrou também para as instituições. Quer dizer, quando se cria uma instituição, ela parece substituir a outra. E eu quero aqui recordar, por exemplo, o Horácio falou aqui da Inspeção Geral do Estado, né, que é a AIGAI. Lembram-se com certeza que houve uma altura que a AIGAI estava na moda, até deu-se ao luxo de pretender prender polícias na rua. Ok? E vieram a público justificar aquela atitude que é simplesmente parva e falta de juízo, tanto porque mostrava que não existia colaboração entre as instituições do governo. A mesma coisa está acontecendo com a AGT. A AGT, por exemplo, a AGT e o SIC, eu quero aqui ver isto, por isso. A AGT praticamente substituiu a Polícia Fiscal. Em Angola existe a Polícia Fiscal e tem um estatuto. Eu outro dia tentei procurar ver qual é a especialidade da Polícia Fiscal, qual é a especialidade do SIC e a especialidade por exemplo, da AGT. Nós estamos a ver o SIC a investigar a AGT, a PGR a investigar a AGT, mas nunca se fala da Polícia Fiscal. Se nós formos para os estatutos da Polícia Fiscal, e aqui vou dizer onde está a nossa falha, a nossa falha está isso, na falta de especialização. Portanto, os organismos devem ser especializados e quando se cria um organismo deve-se utilizar aquele princípio filosófico chamado a navalha de Ockham. Não criar entes sem necessidade. Portanto, se eu preciso de criar um mecanismo de fiscalização financeira, esse mecanismo tem que ser especializado. Mas se nós olharmos para o estatuto do SIC,
para o Estatuto da Polícia Fiscal, em alguns artigos da EGAI e da AGT, parece que o mesmo parágrafo foi copiado para vários estatutos, que é o de prevenir e fiscalizar os crimes fiscais. Que nessa altura, que devia estar a Polícia Fiscal digamos, a liderar eventualmente os possíveis crimes, temos o SIC. E não se fala da Polícia Fiscal. E quem, por exemplo, viaja, e vou terminar já, para dar a palavra aos outros, quem, por exemplo, viaja, já percebeu, por exemplo, nas fronteiras, tem AGT, a Polícia Fiscal praticamente está anulada. Esse vedetismo é o primeiro grande vício. E penso, e depois naturalmente vamos discutir isso, precisamos de especialização dos entes e especificidade das tarefas. Essa é a minha primeira consideração. O seu ponto introdutório. José Gama, o Estado angolano tem mecanismos de fiscalizar as ações dos agentes públicos? Olha, o Estado tem, no caso dessas instituições financeiras, e não só a AGT, as finanças, o Ministério das Relações Exteriores e outros, eles tinham um departamento que é a Inspeção Geral do Ministério. Tinha nas finanças, que era a Inspeção Geral do Ministério das Finanças, mas que depois as autoridades decidiram pôr fim a este departamento para ficarem apenas com a Inspeção Geral da Administração do Estado. E estas que funcionavam dentro do Ministério eram mais capacitadas, mais habilitadas, porque tinham peritos, são mesmo, por exemplo, nas finanças, especializados em questões financeiras. Agora, o que está na GT, os peritos que lá estão, eles fazem um trabalho generalizado. Ele hoje está nas finanças, amanhã vai inspecionar a embaixada, amanhã vai inspecionar medicamentos no Ministério da Saúde. Então, desmantelou-se, destruiu-se a estrutura de inspeção a nível dos ministérios. Então, durante esse período, houve aqui essa fragilidade. O Estado angolano tinha essa estrutura. Há outra. Pronto, tem também. Acho que esta era uma das principais que foi desmembrada pelas próprias autoridades. Pois o pessoal das finanças diz que não foram eles que propuseram aquilo, que foi o próprio governo central ou a presidência, ou que o presidente recebeu conselhos para tal e mandou encerrar aquilo. E hoje por hoje estamos a assistir à AGT, sobretudo, ela a ser desgovernada e no quadro em que está. Portanto, havia as instituições internas a fiscalizarem esses departamentos de Estado. Explica, qual é o quadro jurídico que o país tem, ou seja, que instrumentos jurídicos o país tem à sua disposição que servem para fiscalizar as ações dos gestores públicos, para fiscalizar a ação governativa? Primeiro, dizer que existem muitos órgãos, não há inexistências de órgãos de fiscalização dos agentes públicos. Existem. Até um órgão que está em todos os órgãos, que é a questão que é os órgãos de inteligência e segurança do Estado. Nos termos da Constituição, o artigo 211, dentre várias incumbências, é lutar contra a criminalidade violenta ou organizada, as ameaças e os riscos. Portanto, esta incumbência dos serviços, dos órgãos de inteligência e segurança do Estado. Nós temos, e isto passou e muita gente aplaudiu, diríamos, a submissão da Assembleia Nacional em relação àquilo que é uma das suas tarefas, que é a questão da fiscalização, que era a questão de irem até as instituições, ouvirem efetivamente os próprios ministros, os governadores, enfim. A Assembleia Nacional, antes desta Constituição, tinha um papel muito atuante. Isto era uma forma também de permitir a própria fiscalização.
Mas o problema em Angola não é necessário, não reside necessariamente nos órgãos, são as pessoas. Mas explica, Por exemplo, o se nosso fizer, quadro, o nosso quadro jurídico tem instrumentos que salvaguardam ou que asseguram a fiscalização da ação governativa? temos, já falei aqui dos órgãos, a Assembleia Nacional podia ser um órgão preventivo, porque nós aqui em Angola temos que olhar muito para a questão preventiva. A Assembleia Nacional seria um dos órgãos que se atribuíssemos as competências necessárias e os meios. Estava a querer dizer de outra forma o seguinte, que o problema não só a existência dos órgãos por si só não resolvem o problema. Nós temos a questão dos critérios de indicação e de nomeação. Por exemplo, se você olhar para a AGT e sobretudo para essa malta jovem que entrou aí, de quem são os filhos? Os sobrenomes, os apelidos dizem alguma coisa. E a AGT é um órgão onde existem sempre elementos da inteligência, da segurança. Portanto, alguém deixa as coisas acontecer. Os órgãos que nós temos de fiscalização, infelizmente, deixam as coisas acontecer. O mesmo tratamento não acontece se, por exemplo, existir uma manifestação ou uma revolta popular. As autoridades estão logo em cima. Mas quando se fala do SAC, do erário, que estão mesmo a acompanhar, estão a assistir, ninguém praticamente diz nada. Depois das coisas desembocarem numa situação quase no impasse, é que há este anúncio. Mas aqui também, e isto pode ser contrário ao pensamento de muita gente, é preciso dizer, e isto dizem alguns magistrados do Ministério Público e juízes, que há, neste momento, apesar dos pesares, no exercício dessas duas funções, diríamos uma certa liberdade. Uma certa liberdade, é bom que fique sublinhado. Porque, em condições normais, estas informações nem seriam partilhadas. Existiram no passado muitos processos que foram abafados logo à nascença. Portanto, aqui um indicador, embora isso não se justifique, não é algo absoluto, depende muito, porque eles dizem até que no passado haviam ligações de Luanda, ou de pessoas de cima de Luanda, que mandavam parar processos. Nós temos em Benguela, do caso do chinês, que foi condenado, mas desapareceu da penitenciária até hoje. Portanto, Este no passado, é daqueles casos emblemáticos, até hoje ficou por se esclarecer e qual é o paradeiro do chinês. Exatamente. Então, hoje há uma certa, eles dizem que há uma certa liberdade, não absoluta conforme, não a liberdade como gostariam de ter, mas hoje já exercem a sua atividade. Ok, obrigado. Manuel José, em Angola há ou não fiscalização à ação governativa? É uma pergunta tão direta. Claro que não. E veja só o que diz o Chipilica antes de entrar. Que as pessoas agora dizem lá que há certa liberdade. Certa liberdade é o quê? Liberdade tem induziamento. Tem certa, incerta, enfim. Liberdade é liberdade. Ou há liberdade, ou não há liberdade. Como é que existe certa liberdade? Eu gostaria de saber como é que se exerce certa liberdade. Mas qual é a tua opinião? A parte. José? Qual é a sua opinião? Mas essa é a parte com o Chipilica, depois nós tratamos. Entrando por esse tema, é óbvio que, em termos de administração do Estado, eu começo pelo seguinte. Normalmente os países de emanação comunista, marxista-leninista, como é o caso da Angola, o centro do poder, na sua criação, residia no grande secretário-geral do partido dominante, do partido hegemônico, assim na União Soviética, enfim, e outros lados onde imperava esse regime, ou impera, e Angola também não foge à regra. Não é? O centro de poder está no partido, esse partido dominante. Portanto, as grandes decisões
aquilo que estão a falar das instituições de segurança, de investigação, dependem deste centro, dependem do interesse deste centro de poder. Mas, Manuel José, conforme está arquitetado o Estado Angolano, permite haver órgãos de fiscalização? Não, não existe. Essa questão, por exemplo, do IGAP, IGAI e outros IGAI, isso é, como dizem no bairro, uma pimpa só. Uma pimpa, porque Manuel José não está a exagerar. É a realidade. As pessoas não gostam de ouvir a realidade e depois se escandalizam. Isso é pimpa. Mas pimpa por quê, Manuel José? Tem homens que são pagos pelo dinheiro público, todos os dias, de segunda a sexta-feira, vão trabalhar. Acho que não estão a fazer nada, Manuel José. Deixa-lhe só dar um exemplo. Há um senhor, hoje ninguém mais fala do senhor, chamado Agostinho Santos, que a terra lhe seja leve, juiz do Supremo. Ele foi roubado no concurso de provimento para a CNE. Mas aqui, da forma como está criado o sistema, o senhor foi encurralado, que ele não podia reclamar. Eu, por acaso, tinha boas relações com o senhor e queria uma entrevista com o senhor. E ele pedia-me sempre calma, não deixa para sentar. Quando for para falar, eu vou avisá-lo. E o senhor acabou por morrer. Ele foi roubado quando colocaram esse senhor Manico na série. Foi claramente roubado num órgão tão importante como aquele. Não é? Ele apresentou dados concretos. O senhor, pura e simplesmente, ao invés de se resolver o problema que o senhor tinha levantado, caíram em cima do senhor. Fecharam o escritório dele, enfim. Quer dizer, até o ponto do senhor desaparecer fisicamente. É por isso que eu estou a dizer que tudo isso é pimpa. Veja que então, o problema... na sua opinião, o governo, ou seja, o Estado, está a gastar dinheiro com essas instituições porque não cumprem com aquilo que é o seu estatuto, daquilo que é o seu papel, daquilo que é o propósito que levou à criação desses órgãos. Sim, mas esse gasto é na nossa ótica. Cá fora, aqui, nós cidadãos comuns, enfim, está a gastar dinheiro. Mas para quem está, portanto, o dominante, não é gasto de dinheiro. Eles usam esses órgãos para acomodar os seus. Veja o que o presidente fez, por exemplo, o presidente da República e do MPLA. Fez, a propósito lá das estruturas do seu partido, em que ele tinha um comitê central de 300, 200 e quase 300. E alargou aquilo para 600, quase 700. Né? Por quê? Por causa do interesse que eu disse que emana desse centro do poder. Não foi para, sei lá, para dinamizar, enfim, como se disse publicamente. Mas foi só para isso, para exatamente acomodar essas pessoas. E esses órgãos que são criados, vê-se que cria-se um órgão, depois esse órgão já não dá, cria o outro, depois esse já não dá, cria-se o outro, enfim, e não fazem nada, é mesmo pimpa só. O que eu estou a dizer. Agora, o problema... Sem querer interromper o coisa, só para reforçar, por exemplo, nas províncias, o secretário do partido manda mais que o governador provincial, quando são dois. Só para reforçar o que está a dizer o Frei, os governadores têm o mesmo papel que, por exemplo, desempenha o Presidente da República, ou seja, um governador é o Presidente da República na província. Exatamente. Aliás, isso cimenta aquilo que eu disse. O centro do poder prioritário é o partido. Nem é o governo ainda. Por isso é que há preocupação quando fazem a transferência de um governador, por exemplo, de um lado ao outro. A primeira preocupação é retirar o título de primeiro secretário ao cessante e atribuir ao novo. Ao novo. É exatamente assim como funciona. Por quê? Porque é ali onde tratam esses órgãos todos de segurança. Depois tem que reunir lá. Reúne lá no centro do poder.
para agizarem a estratégia. Deixa-me só dizer, Para terminar, para acabar essa parte, Samora Machel, em Moçambique, em 1974, ele, quando falava aos seus pares, ele dizia, e isso é público, ele dizia assim: olha, quando eu aparecer com um prédio, me perguntem onde é que eu tirei esse dinheiro. Se você verificar, ele falava para os seus pares numa reunião lá da Frelimo, se você verificar um dirigente nosso que aparece com riqueza ostentada aqui e ali, perguntem, comuniquem onde é que ele tirou o dinheiro, mesmo que for eu. Isso significa o quê? Estabelecimento de regras. Pegando nessa sua deixa, José Gama, os nossos governantes deixam-se fiscalizar? Olha, isto levou à exoneração do antigo inspetor Ângelo Tavares, porque dois ministros não queriam ser Fiscalizados? objeto de inspeção, que era dos- do Interior, o ministro da Energia e Águas, ou da Geologia e Minas, ou qualquer coisa assim, que foram depois ter com o presidente, eh, e o presidente afastou o Ângelo Tavares, nomeando o antigo deputado João Pinto como novo inspetor da Administração do Estado. Portanto, há ministros, de facto, que não gostam de serem inspecionados. Ministros, já houve casos também, o ano passado, a, a presidente do Tribunal de Contas quis fazer uma inspeção ao presidente do Supremo, ou melhor, no Tribunal Supremo, porque é o seu trabalho de fiscalizar todas as contas de todas as instituições, e este do Supremo também pôs uma barra na senhora que lá estava na altura, a Exalgina Gamboa. Ou seja, Então isso para dizer que há alguma dificuldade dos governantes deixarem-se fiscalizar? Não há sim, há uma há uma cultura ausência de. da cultura da fiscalização. Sim, foram habituados a não serem fiscalizados e, aliás, isso parte da própria Constituição. O teu próprio Presidente da República, não o João Lourenço, mas pronto, o João Lourenço encontrou assim, mas o antigo Presidente deixou uma Constituição em que o próprio Presidente da República não é fiscalizado, não é chamado no Parlamento para prestação de contas. Então eles, os ministros também, até os dias de hoje, usam este argumento para não irem para o Parlamento responder. Alegam que eles são apenas auxiliar do titular do Poder Executivo. E quando se chama auxiliar, diz que, que não pode porque há um acórdão do Tribunal Constitucional feito na altura por Rui Ferreira que proibia o Presidente de ir responder junto ao Parlamento. Então, Então, toda essa cadeia essa de questão baixo. da AGT devia responder ao João Lourenço. Ele Sim, é que já que os ministros dizem que são auxiliares, então nesse caso iria o Presidente da República. Não Mas são se os chamar o ministros que Presidente da dizem, é a República, ele vai Constituição dizer que mesmo. não. A Constituição Ele é que vai dizer diz que não isso. porque a Constituição não lhe permite. José Gama, Ok. e aquilo que vem, qualquer um de nós, às vezes, no exercício de introspecção e no exercício de refletirmos o país, há questões que nós colocamos. Como é que um país que produz tanto dinheiro, onde é que para esse dinheiro? Como é que o dinheiro do país acaba por imigrar, sair, sem que e até algum dinheiro tem o registro no Banco Nacional, outro nem tanto assim? Como é que as nossas estruturas são assim frágeis e que se deixam e que as coisas acontecem assim com alguma facilidade que de repente, por exemplo, o país está na dificuldade em que está porque os mecanismos de fiscalização, os mecanismos de boa conduta para a boa gestão quase que não existem, José Gama. Sim, porque estes camaradas, a dada altura, o que é que eles fizeram? Depois foram construindo eles próprios. Andaram a criar bancos comerciais privados.
E por via destes bancos, aliás, ainda há um relatório da Friend of Angola que submete ao tribunal, à Procuradoria, a denunciar o Manuel Vicente que uma das formas dele lavar o dinheiro para mandar para fora é por via dos seus bancos. E o que ele cria e o tribunal, ou melhor, e a Procuradoria diz que está a ter dificuldades de avançar com o processo porque as congêneres fora não estão a contribuir. Mas, segundo esse relatório, do Manuel Vicente fazia também por via desses bancos. O banco, ele tinha o Banco Atlântico, tinha o Banco Beza, portanto, essas instituições financeiras que ele criava serviam de lavandaria. É desta via que ele mandava o dinheiro para fora, podiam mandar por via da carta de crédito também. Portanto, estavam à vontade em fazer essas práticas. E depois esses bancos evoluíram, muitos deles criaram filiais em Cabo Verde que funcionavam ou funcionam até hoje como offshore. Mas ele tem a estrutura em Luanda, ele tem o dinheiro em Luanda, ele já não precisa mandar o dinheiro para fora. O dinheiro está ali a trabalhar no banco dele de Luanda e ele abre a conta na estrutura de Cabo Verde, tem o cartão de crédito da estrutura de Cabo Verde, depois ele vai usar o dinheiro, esses fundos fora do país, fora do país. Outra prática que tinham também de lavagem de dinheiro era compravam imóveis em Portugal a preços exagerados ou astronómicos, É. em cooperação com os construtores. Um apartamento, aliás, poderia custar 300 mil euros ou 400. Ele mandava pôr ali que é 3 milhões de dólares e ele depois transferia esses fundos da sua empresa para Portugal. E depois, estando lá, o dono da empresa depois dava-lhe a parte que lhe cabia. Que lhe cabia. Aliás, tivemos um caso do Manuel Vicente que tentou corromper um procurador para não avançar com um processo em troca de 700 e 300 mil dólares, qualquer coisa assim. Portanto, aqui está as lavandarias que esses homens usavam para, para limpar ou lavar os seus dinheiros, ou melhor, os dinheiros públicos, né? Que no fim ficavam em seu nome ou em benefício pessoal. Frei Angalo, olhando para aquilo que foi dito pelo Manuel José e o José Gama, chega a essa conclusão de que é muito fácil em Angola tirar-se ou tirar o dinheiro público para benefício próprio. Não, absolutamente sim. Olha, aquilo que disse o Manuel José sobre a estrutura organizativa é um fato, são coisas reais, de fato é por aí, eu acredito que é por aí que temos que começar a ver onde está o vício estrutural base. Portanto, os secretários do partido nos regimes socialistas, comunistas, são aqueles que na realidade mandam. Queria aqui recordar, por exemplo, nós temos em Angola o chamado, como é que chama isso? Bureau político do MPLA, não é isso? Na realidade é aquele que decide. Como tem a Duma na Rússia, portanto, não há nenhum, digamos, não há nenhum ato de governo, não há nenhum ato de governo efetivo que não passe pelo bureau político do MPLA. Ou seja, mesmo vamos a esses processos de corrupção, os discursos que depois são feitos, que depois aparecem que foram feitos pela não pessoa, é por causa do bureau político. E então, a facilidade da roubalheira, portanto, está nessa cumplicidade de grupo, está na cumplicidade de grupo, porque, vamos dizer, as pessoas sentem-se protegidas no grupo por causa dos contactos que criam, e também é preciso não esquecer uma coisa, nas estruturas das pessoas que estão no espaço do governo angolano, tem famílias. Tá? Existem famílias, vamos, tradicionais que são do Ministério X, são do Ministério X, são do Ministério X. Portanto, isso tudo, portanto, leva a que exista essa rede de proteção da delinquência. E aqui queria recordar, por exemplo, a ministra Adjane Costa, das ministras que menos durou no seu cargo, e que anda por aí, João Lourenço não sei, fez dela assessora e nunca mais se viu. Portanto, ela era como é que chama isso?
em estatística se devia ser uma variável espúria. Vamos dizer, uma forasteira que estava entrando no sistema, quis eventualmente colocar as regras como aprendeu na escola e custou-lhe caro e foi, portanto, foi destituída, não porque ela errou, mas porque estava a chocar com os interesses de grupo. Essa é a situação do MPLA. Essa é a situação do MPLA, portanto... E isso acontece com juízes, isso acontece também com juízes. Portanto, eu conheço o caso preciso de um juiz, não quero aqui citar nomes, não é isso? Que trabalhou em Luanda, mas depois teve que desistir porque estava sempre a chocar entre a decisão do juiz e os apelos do Tribunal Supremo. Portanto, e o juiz provava que a sua argumentação, a fundamentação, chama-se fundamentação, baseava-se em documentos fatuais, mas o Tribunal Supremo queria que fizesse uma versão segundo os seus interesses. E, portanto, esse juiz teve que acabar por desistir e deslocar-se para outras posições. Portanto, é todo um sistema. É todo um sistema. Chipelica, é fácil e quase estão a chegar a essa conclusão, a se embarcar o bem público. Se tivermos que olhar para a estrutura organizacional do próprio Estado angolano, como é que o dinheiro surge, depois que destino é dado a esse dinheiro, eu vou fazer recurso a uma declaração feita muito recentemente pela empresária Isabel dos Santos, em que em Angola os projetos eram concebidos para falharem. Isso também revela a falta de fiscalização, ou Chipelica Eduardo? Eram concebidos não, continuam a ser concebidos. Vou dar exemplo do diversificar mais, lembra-se? O que o Gama se referiu, o Banco Nacional de Angola, que é o órgão supervisor das instituições financeiras, sempre teve os órgãos de controle em relação à questão dos movimentos. O problema não é a existência deste órgão, é a funcionalidade. Mas ela nunca cumpriu, e é só olharmos até hoje o mercado das divisas no Mártires, a céu aberto, todos os dias, todo mundo sabe disso. Isso é como se falou, ou como se falava, e fala-se até hoje sobre a questão da dívida pública, que era preciso negociar, a questão do IVA. São conversas que existem há bastante tempo e que os órgãos que deviam pôr o cobro nisso nunca o fizeram. Portanto, e não é porque, e é aquilo que o Frei estava a dizer, é questão mesmo de amor ao trabalho. E o facto de existirem muitas famílias em locais muito fortes a nível do próprio aparelho do Estado não ajuda a cumprir o papel. Quem vai fiscalizar quem? Quem vai se queixar com quem? As ordens superiores, onde funcionaram ou não funcionam, morreram ou não morreram. Portanto, há um Estado paralelo a este, que é o Estado que verdadeiramente manda nas instituições, que fragiliza as instituições. O Frei também falou do partido. Não é o partido político todo, portanto, a instituição MPLA, não é isso. São determinados grupos que instrumentalizam o poder político, no caso o MPLA, para manipular as instituições. Repare que até do próprio dos estatutos, o militante que for nomeado tem obediência canina ao partido. Obediência cadavérica. Claro, como é que você vai construir instituição? Vai ter instituições fortes. Quando a pessoa que é nomeada deve primeiramente obediência ao partido. Está tudo claro. Então, às vezes, vai perguntar ao partido se o Gama pode ser detido ou não, se o Frei podemos haver processos ou não. Portanto, há sempre aquelas questões de que tem que ouvir primeiro o partido antes de avançar. Se existir um aval do partido, aí o processo avança. Está frito. Manuel José,
Eu queria aqui puxar um caso midiático, apesar de ter havido já uma condenação, mas ainda assim há muitas pontas soltas, que é o caso Lussat. Muitas perguntas ficaram por se responder. Como é que o dinheiro parou na mão do Lussat? Se o dinheiro entrava pela presidência, que mecanismos a presidência tem, mecanismos de controle interno a presidência da República tem? Como é que a presidência permitiu que tanto dinheiro saísse? Ou seja, a presidência fosse a porta de entrada e ao mesmo tempo a porta de saída. O Horácio, eu estou a rir, porque o Horácio acredita mesmo nessa história do Lussat. Lussat é estratégia. Lussat foi usado. É aquilo que chamam, como é que é o teu nome? Um boneco que foi utilizado. Não é? O problema não está aí. Lussat, para mim, é distração, é um mecanismo para desviar a atenção. Ensino e como está certamente essa coisa da AGT. Eu depois vou falar aqui. Sim. Mas, Manuel José, não veio aqui destapar as fragilidades? Não destapa nada. É assim, o Chipirica falou dos bancos e mencionou o José Gama, que é a entidade, né, que superintende esses bancos, né, Banco Nacional. Como é que ele vai, né? Os bancos. Era perguntar primeiro de quem são esses bancos. Então o Zé Gama não estava a falar agora que o engenheiro Manuel Vicente usava os seus próprios bancos para mandar dinheiro lá para fora, para fazer lavagem de dinheiro. O problema é de quem são os bancos. Nós tivemos, por exemplo, uma história o atual coordenador ou chefe da equipe econômica da presidência da República, Massano Júnior. É Massano Júnior, né? Sim. Sim, pois. Era o homem forte do BAI. Depois passou pelo BNA. Né? E depois é o mesmo que vai no BNA. Ele agora no BNA... Mas como é que largar o BAI. Não percebo? Se foi pro BNA sem largar o BAI. Não largou, veja, tem nova. Então como é que ele agora lá no BNA, né, vai se insurgir, vai fiscalizar o banco dele? Não tem como. Portanto, eu quando estava a falar, por exemplo, das declarações do Samora Machel, era para dizer assim, para que sejamos sérios, aqui em Angola, por exemplo, a entidade máxima, né, não existe outra, presidente da República, devia ele próprio, humildemente, colocar-se à disposição, dizer assim, a partir de hoje ou a partir de uma determinada data, né, eu também estou à disposição. Se eventualmente tiver conflitos com a lei... Conhecendo a nossa realidade, assim, haveria coragem de alguém... Não, se ele disser isso, se ele fizer isso, como Samora Machel disse os seus pares. Mas pode dizer, não, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Sim, há pessoas que dizem, né? Então, só o facto de nós duvidar daquilo que a mais alta figura diz, já diz tudo. Por exemplo, há um caso do censo, em que, e há notícias aí nas redes sociais que dizem que o presidente da República, porque ele é o chefe do executivo, e o general Furtado, estão a dever os agentes censitários. Pregaram calotes, os agentes censitários não pagaram. E ninguém está a dizer nada, ninguém diz nada. Os indivíduos foram lá, trabalharam, né, e não foram pagos. Né? Quem é que vai controlar? Eles vão se queixar aonde? Essas pessoas vão usar qual instituição para ir se queixar? Para dizer assim, olha, nós trabalhamos aqui... Tá? Mas haveria coragem das instituições, por exemplo, estamos aqui a falar para o próprio Ministério Público, apesar de depender um pouco também da Presidência da República, e mesmo os próprios serviços, a própria secreta, de monitorar o comportamento e as ações da Presidência da República. O problema não é coragem, Horácio. Eu tive um problema em 2015. Eu gosto de falar de mim próprio, de fatos, com esses agentes, sei lá, de segurança, sei lá de onde, que pegaram lá, malgemaram aí no Zango, enfim, levaram para a esquadra. 2015. E depois, no fim, numa hora, eles vieram dizer, olha só, Manuel, nós o confundimos com um marginal
perigoso, enfim, tal. Pois, eu fiz um barulho, mas é barulho mesmo. O problema não se trata aqui de coragem, não. Eu fui a quase todas as instituições do Estado angolano, mesmo duvidando já da eficácia. Eu fui aos órgãos do Ministério do Interior, fui à Assembleia Nacional, fui à Provedoria da Justiça, fui ao Ministério da Comunicação, todos os órgãos eu coloquei lá papéis, dizer que eu fui agredido pela polícia. Inclusive, o órgão de fiscalização da polícia, ou de inspeção, chamou-me lá e chamaram os elementos na altura que estavam envolvidos e fizeram assim como acontece nos filmes e nas novelas. Eu, de um lado, eu identificar os indivíduos, para eu identificar quem foram. E há um que eu tinha identificado, que me agrediu fisicamente, que eu tinha feito uma ameaça. Ele disse, olha, você está com farda agora, mas eu só te apanhar quando tiver civil. Você, se não tiver força, você vai ter muitos problemas. Até hoje, é para dizer o quê? 2015 até hoje, eu tenho o processo. Quase todos os meses vou para lá, mas eu tenho fé que um dia esse processo vai andar. Todos os meses eu vou para lá e me dizem, não, só Manuel, o processo há 10 anos que o... 2015. Fevereiro de 2015. Sim, são 10 anos. São 10 anos. Sim! Ô, Chipilica, esse processo já não prescreveu? Já não prescreveu? Prescreveu. Caiu na amnistia. Caiu na amnistia, né? Oh, assim a amnistia dá para quem? Oh, Chipilica. Eu é que sou amnistiado. Caiu na amnistia os supostos crimes e o processo disciplinar prescreveu. Então, nessa altura, o Manuel José deve desistir desse processo. Mas eu vou para lá e me dizem que não, o processo está a correr os seus trâmites. Que processo? Dois trâmites legais. Dizem isso. Então, e eu vou continuar. Um dia vai lá um governo qualquer, ou com Chipilica, com não sei quem. Eu vou rever aquele processo. O Chipilica que não tem ambições políticas vai ser difícil. E outra coisa, é para dizer que não há seriedade nessa gente. É assim, outra coisa, os concursos para provimento, né? As grandes empresas em Angola realizam concurso para preenchimento das vagas. É o que estabelece a lei. Sim, a lei diz isso, mas para falar na prática, que é o verdadeiro critério... Mas muitos concursos são anunciados, são publicados nos jornais. Não há concurso. Aquele do jornal é para efeitos de cumprimento da própria lei. Da formalidade. Que obriga, sim, que tem que estampar num jornal de maior circulação. É uma mera formalidade. Tal. Mas o concurso em si não acontece. Por exemplo, eu em 1998... é a última vez que houve um concurso na TPA, essa TPA. Eu participei, milhares de pessoas participaram. E felizmente eu passei. Ficamos 6 indivíduos. Eu agora perdi o rastro dos outros 5. Não sei se... E não chegou a trabalhar na TPA? Não entrei até hoje. Mas foi... Estava lá na TPA, eles é que meteram, eles classificaram, meteram lá os nomes. 6. Quando fui para lá, eles diziam que... Nunca reclamou. Não, eu reclamo sempre. É um direito. Eu reclamo sempre. Inclusive fui ao Recursos Humanos. E o atual PCA já apresentou uma reclamação ao atual PA. Essa não fui para lá, não sei. Mas eu vou continuar a me bater, porque aquilo está lá, meus documentos estão lá. Eu passei na ótica da televisão pública de Angola. Estou a falar de 1998. Não entrei por quê? Eu perguntei lá aos Recursos Humanos o que é preciso para eu entrar num concurso que é oficial, que a televisão fez. E nunca mais houve concurso na televisão. Mas você vê sempre gente nova. Como é que entram na televisão? Como é que as pessoas entram na Sonangol? Como é que as pessoas entram no BNA? Há concursos? Não existe. A AGT, estamos a ver agora os nomes de quem são, foi o Chipilica que questionou, de quem são filhos esses indivíduos aí, os meninos bonitos. Quem são? O falecido Ismael Mateus, uma vez fez uma crônica na Sonangol, ele visitou a Sonangol, em que ele dizia que do quarto andar para lá do edifício da Sonangol, todas as pessoas que estão lá eram filhos do poder. Filho desse, filho daquele, uma crônica que ele tinha feito bem conseguida. E eu, numa conferência de imprensa, perguntei ao PCA, o antigo PCA, já não me lembro quem era, perguntei por que a Sonangol é empresa pública.
E como consequência disso... Não faz concurso. Manuel José, como consequência disso, na última audição, o ministro dos Petróleos, estava lá também o presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Como consequência disso, hoje a Sonangol tem mais de 2.000 trabalhadores que precisam ser dispensados. Aliás, há um processo também de reestruturação. Vão gastar mais dinheiro do que gastariam se cumprissem as formalidades dos concursos e tal. Porque eu tinha questionado, o meu filho também tem direito também de ir lá. Ele até pode reprovar, vai lá, mas faz o concurso. Ok, obrigado. Para entrar. Como é que entram? Frei, é papelinhos. Papelinhos. Frei, há aqui um campo que... Para abrir essa questão aqui do Manuel José em relação aos concursos, um exemplo em Benguela, quando a gente simulou um concurso, até professores passaram a noite à porta da GT para ingressar. Aquilo foi terrível. Foi terrível. Enchente. Tá bem. Frei Angalo, qual é o papel do cidadão, fiscalizar a ação governativa? Parece que muitos de nós andamos bastante calmos e faço aquilo que já foi dito aqui, com receio disso não dar em nada, ninguém se atreve a fiscalizar os agentes públicos. Olha, é aqui onde entra aquilo que eu chamei o respeito humano, né? Isso é o pecado do respeito humano. Primeiro, o ponto fraco que nós temos, também isso é criado, talvez é criado intencionalmente, é o nível de escolaridade baixo que o nosso país tem, ok? Cria uma sociedade, não direi indiferente, mas uma sociedade que não percebe o que é que efetivamente se passa. Tá bem? Portanto, a sociedade só terá a capacidade de fiscalizar os atos do governo, que é preciso realçar isto. O governo é apenas um dos vários elementos de um Estado. O governo representa o Estado, não é o Estado, o governo não é a nação. Portanto, o nosso grande problema em Angola, e podíamos estender para vários países de África, é o nível de escolarização do cidadão. O cidadão angolano é aquele que foi vítima do colono, foi vítima do comunismo socialista, agora é vítima também desse regime que não se sabe se é democracia ou o que é, mas se é carne, se é peixe, não é? Não sabe se é que é. Sim, não sabe o que é, não sabe bem o que é, não sabe se é carne, se é peixe. Portanto, o nosso povo, o povo angolano, é só vítima de todos, até aqui, sempre foi vítima de todos os regimes. Todos os regimes, tanto colonial, Frei, comunista, existem mecanismos do cidadão fiscalizar o governante? Na verdade, o que acontece? A fiscalização é como é que eu direi assim? Eu vou usar aqui termos religiosos. Portanto, o cristão, por exemplo, na catequese, nós ensinamos a fazer exame de consciência. Portanto, a pessoa tem que saber distinguir tem que aprender na vida do dia a dia, dentro da família, o que é virtude, o que é vício. Ok? E aprender a rejeitar o vício e apostar na virtude. Isso também é filosófico. O que é que acontece nos nossos regimes comunistas? Aquilo que o Manuel José disse, infelizmente hoje, quando se fala de comunista, parece para dizer por dizer, mas não é dizer por dizer. É mesmo um fato da nossa realidade que nós precisamos de exorcizar. Nos regimes comunistas propagandistas, você acaba não sabendo distinguir o bem do mal. Tá? Quem está no governo, por exemplo, ou quem está no governo, parece só acerta. Tá bem? Por exemplo, o presidente da República, não é isso? O presidente da República em Angola só é aquele que faz coisas certas, nunca erra. E então, como é que você vai fiscalizar um que é só virtude, um só que é perfeição? Tá? Então, o cidadão, portanto, o cidadão é colocado numa posição em que depois é confundido. Por exemplo, a ministra das Finanças, que devia ser demitida, aparece em público dizer o quê? A AGT, atenção, a AGT só cumpre ordens a AGT cumpre ordens do governo. Quer dizer, a ação de qualquer agente da AGT é cumprimento da ordem do governo. A pergunta é, qual é o problema atual que temos com a AGT? É roubalheira.
Se só cumpre, estamos a fazer um pouco de filosofia, se só cumpre hoje do governo, quer dizer que o governo mandou os funcionários, ou permitiu os funcionários da GT roubarem, e isso não vai ser um problema. Não vai ser um problema. Quer dizer, você fica sem saber o que é certo e o que é errado. É aí onde você intervém. Se aquele que devia representar, desculpa aqui a palavra, essa palavra ainda não consegui encontrar uma em português. Em italiano se diz autorevoleza. Em português deve ser tipo autoridade moral. Ok? Autoridade moral. Se aquele que devia representar a autoridade moral na nação mente e confunde, como é que você vai saber fiscalizar? Porque a fiscalização precisa de saber o que é certo e o que é errado. Quando você está num contexto onde você nunca sabe o que é certo e o que é errado, complica, tá vendo? Então o cidadão se perde. Deixa-me só reforçar o que o Frei Angalo acaba de dizer. E tem razão, no meu entender. E isso passa mesmo por escola. Ou seja, enquanto o cidadão não tiver a consciência de discernir o certo do errado, não tem como aquilo que o Horácio está a insistir, ele fiscalizar. Ele primeiro tem que ter noção de que aquilo é um erro, para perceber que o erro deve ser... Manuel José, acha que o cidadão angolano não sabe das coisas que estão erradas? Deixa só dar um exemplo. Não, Manuel José, vou dar só um exemplo para perceber. Então não faça isso. Não sabe. Sério? Não sabe. Ele não sabe distinguir dever de direitos. Direito. Não sabe. Não. E eu sei o que estou a dizer. Mas, agora, o país tem muitas universidades, tem muitos institutos superiores, não. Tem quem é que muitos estuda lá? licenciados. Sim, quem é que estuda ali? As próprias universidades, como dizia o Osvaldo Cauolo. É que foi um ponto de ordem só. Quem estava no. Não me deixou acabar. Eu estava a dizer o seguinte: o fator escola, e vou dar um exemplo de como o Frei está certo. Por exemplo, os bancos. Né? Os bancos têm uma coisa. Quando vais para o banco, né? Vais para o banco e eles dizem assim: olha, nós estamos sem problemas de liquidez. Vais buscar, por exemplo, 250 mil. Já me aconteceu. E ele diz assim, não, fulano, nós só estamos a dar 30. O dinheiro é teu. Isso não existe em parte nenhuma do mundo. O banco te limitar o seu dinheiro. Eu, por exemplo, não deixo nenhum banco. Há até bancos quando me vêm na porta só dizem, epa, chegou esse mais velho aqui, vamos tratar. Eu não deixo. Tá bom. Isso tem a ver com direito. O cidadão, se não conhecer, o funcionário vai lhe dizer assim, olha, nós só estamos a dar 30. E ele vai sair lá contente com 30. José Gama, o Frei conclua para depois passar a palavra ao José Gama. Vou ser muito rápido, sempre para consolar isso. Nós temos esse caso triste dessa criança que morreu aí no colégio Elisângela Filomeno. Ok. É aqui onde vamos, é um dos exemplos onde você fica sem saber, efetivamente, o que fazer. Tanto, uma criança morreu, é uma coisa trágica. A obrigação das instituições do Estado é esclarecer, para garantir segurança e certeza. Olha, acabamos confundindo. Por exemplo, quem sabe, aquela criança, a bala que matou aquela criança veio de onde? Ok? O cidadão, neste caso também, portanto, o cidadão, nesse caso, ele tem que ser esclarecido. Mas se a própria polícia, a própria televisão diz, epa, bala perdida, e a conversa fica por aí. Por que eu estou a tocar no caso da criança? Estou a tocar no caso da criança por causa da pessoa humana. Um Estado, uma nação, existe para proteger e garantir a segurança dos seus cidadãos. Se a morte das pessoas, por exemplo, a morte das pessoas não importa. Por exemplo, tivemos esse caso das crianças agora. Temos dois casos de 2 seminaristas lá no Lubango. O risco que temos é que isso acabe em nada. Porque, por exemplo, no caso dessa criança do Colégio Elisângela Filomeno, se insistir muito no fato, na possibilidade de ter sido uma criança que é filho de um comissário da polícia que levou a pistola na escola. Mas estamos diante de 2 versões, Frei. Pelo menos há uma então, versão isso, oficial. Mas qual é a versão? Mesmo o comunicado da escola não traz dados relevantes
deixa Sim. sob responsabilidade das autoridades a revelarem em circunstâncias Mas é claro que a escola não vai revelar para preservar a imagem a imagem da própria escola. da criança que Eu, levou eu quero, eu quero da recordar aqui, escola. da Horácio, escola, sim. Sim. quero recordar aqui, Horácio, um caso de uma agente da polícia que há uns 5 anos atrás chegou a queimar uma criança que ela tinha como a seu cuidado, queimou os pés, queimou as mãos, e o caso até hoje não tem processo. O médico dela, a ministra atual da Saúde e o ministro do Interior não se dá altura nisso? Não para esclarecer. Esclareceram? Não. Nunca mais. A pergunta é, o cidadão, o que é que pode fazer nessa situação? E essa pergunta que agora passo para o Gama. Gama, será que da nossa parte existe muita passividade? Não temos instrumentos como cidadãos de fiscalizar a ação dos nossos governantes, daqueles que têm a incumbência de gerir o bem de todos nós? O papel dos governantes é servir o povo. São empregados do povo. São servidores públicos. E o povo, que é a entidade que os elege, tem a obrigação de exigir prestação de contas, tem a obrigação de fiscalizar, de alertar. O cidadão tem essa missão. Por isso é que em qualquer sociedade, o elemento número um na fiscalização é o próprio cidadão. Por exemplo, se acontecer uma coisa na nossa rua, é o próprio cidadão que vai tomar nota e vai denunciar na polícia ou nas autoridades competentes. Mas só que no caso de Angola, o cidadão foi educado a limitar-se quanto aos seus direitos de denúncia e direitos de fiscalização, porque ele foi ensinado que assim está a entrar na política. Se o presidente, suponhamos, prometeu uma coisa em 2022 e não está a cumprir ou se desviou dos seus ideais, o cidadão não pode levantar a questão porque foi ensinado que assim está a falar mal do governo, está a falar mal do presidente, Che, está menino, contra não o fala presidente do política. partido e etc. É assim que a sociedade educou. Não se difere muito do que acontece na Coreia do Norte. Até lá é pior, né? Até lá é pior. Nós Mas no temos nosso caso, alguma. infelizmente, Apesar que o Manuel está José assim. Veja, o não Frei deu o concorda. exemplo O Manuel do José caso não da concorda menina. com isso, que temos Ninguém, uma ligeira liberdade. Não, essa é do Chipilica. Sim, sim. Certa não, veja aí o liberdade. caso da menina. Até hoje ninguém consegue, ninguém está a levantar a voz às organizações, nem as próprias ONGs, para pedir esclarecimento de onde é que saiu a bala, conforme questionou também aqui o Frei. Numa outra sociedade normal, o Estado estaria a trabalhar nisso, a sociedade estaria a fazer pressão. O que aconteceu? Falou-se primeiro que era uma bala vinda de um tiroteio entre bandidos e polícia. Depois criaram uma desinformação a dizer que é um menino que levou a pistola em casa, na escola, e fez tiro. Um menino de 8 anos, como é que vai levar pistola nas salas de aulas? Tira, tem que escavilhar, e o professor não dá conta nem nada. Essa história do menino não colhe. No colhe. Não colhe, senão se fosse assim ele. Acha que o cidadão é cúmplice de tudo o que acontece de errado nessa sociedade? Não consegue exercitar a cidadania? Aqui podemos dizer que o exercício de cidadania em Angola está em crise em função de vários entraves que foram criados por quem tem a responsabilidade de fazer a gestão do Estado. O cidadão pode, tem esse dever, mesmo até no seu local de trabalho, pode, pode. Veja uma coisa, há uns anos, só que o pessoal tem medo, olha, em tempos atrás houve um escândalo na AGT de um dinheiro das finanças, de um dinheiro que foi desviado e aquilo levou à detenção de um grupo de altos funcionários. Um deles fugiu para Portugal, regressou há 1 ou 2 anos. Agora ele tem um tio que é PCA da Indiama. Esse tio o nomeou para que cargo? Ele está no cargo de que ele é o responsável de colher as denúncias contra a empresa.
Então, não, Deixa eu só ver aqui o nome dele. Gama está a brincar, Oh, pois não? sim, sim, Não, sim. mas está a brincar, isso é sério? É sério. Deixa eu ver aqui o nome dele. Ele está como. Para ver Tá vendo? Cara, tá- diga, são brincalhões. exatamente. E está lá. É afilhado do PCA. Na altura que houve problema na GT, ele foi para o. Fugiu para Portugal, regressou e está aí. Com essa Tá aí. responsabilidade que o Gama está aqui a Poxa, contar, deixa eu só ver aqui o nome dele, do indivíduo. Tem aqui. Olha, chama-se Mário Tunga, diretor do Gabinete de Normalização, Auditoria, Compliance e Controle de Qualidade. Quer dizer, tudo que é denúncia contra a Indiama, algum trabalhador que eles quer denunciar, quem roubou, quem fez isso, quem não fez, é o gabinete, vai no gabinete do dele. sobrinho. Quer dizer, que o sobrinho que Exatamente. tem de. Sobrinho que roubou e fugiu. É preciso Sim, reação. teve problemas na AGT, regressou em julho de 2023, foi nomeado diretor da Indiama. Mas essa Um órgão nomeação, que faz essa nomeação regulamento. partiu, foi mesmo iniciativa Mas aqui não estaremos aqui também na violação de algumas normas que regem as empresas públicas, ou José Gama. Não, presidente, claro que estamos até aqui. Aqui vamos olhar também pelo lado da ética, porque se nós abordarmos isso, vão dizer: não, não há nada que o impede, não há lei, ele não foi condenado. Não foi condenado porque fugiu na altura e regressou mais tarde. Mas aqui é um problema de moralidade. Como é que amanhã alguém vai olhar para esse indivíduo, para o cargo, para esse diretor, em termos de. Aliás, já começa a criar um desconforto lá mesmo na Indiama, que as pessoas já começam a denunciar. Só não E falavam porque foi pronto, nomeado quando, José Gama, esse senhor, sobrinho do ele foi PCA nomeado lá, da Indiama? ele está. Já tem, acho que já tem quase em meados do ano passado, em finais do ano passado. O Frei tem essa responsabilidade, trata muito de questões de ética. Prático, É ético. Já prático. passou. Só estou a fazer Prático. um recuo breve para não perdermos o fio. Yeah. Essa Yeah, denúncia do. Se vai já comentar, essa denúncia é muito grave. Frei, qual é o valor ético de uma ação dessa história que está a ser contada aqui pelo José Gama? Olha, vamos aqui, é exatamente a falta de ética. Vamos, a ética não é só necessariamente ligada à religião. A ética é uma atitude filosófica, existencial, é cultural. É cultural. A ética brota da cultura, dos costumes do dia a dia. Os padrões éticos de uma pessoa, portanto, são cultivados dentro da família. E, com o modelo, vamos dizer, esses sistemas comunistas, uma das estruturas que se destruiu é a família. Nós em Angola, infelizmente, vivemos uma situação de desestruturação familiar e não existem políticas que é para assegurar a estabilidade das famílias. Então, os modelos éticos e morais andam dispersos. A própria religião Então, termina. no atual contexto, é aceitável o que fez o PCA da Indiama? Não é aceitável, quer dizer que não tem ética, não tem moral, não tem ética profissional, não tem moral profissional. Por exemplo, qual é a origem da ética, tá vendo? Quando nós falamos de ética, você precisa de ver a origem. Porque não existe, digamos, uma ética universal, digamos assim. A ética brota primeiro da própria natureza humana, mas dos costumes e hábitos do povo. A própria religião em Angola, por exemplo, eu sou religioso, a própria religiosidade em Angola. Queria que não se alargasse muito para concluir. Sim, Era você é só... muito rápido, Sim, você sim, é rápido. rapidamente. A própria religiosidade em Angola não lida com os atos éticos. A religião em Angola começou a tornar-se aquele do ame, aleluia. Não se investe na doutrina, não se investe na formação da pessoa humana e o resultado é este. Você tem um país que se diz que é maioritariamente cristão, mas altamente corrupto. Motivo? Não tem educação cristã. É aquilo que eu chamo de cristianismo sem Cristo e sem o Evangelho. É só ame, aleluia, barulho, mas na essência
Tá mal. O Chipili, à sua vez, queria comentar, queria olhar para essa história aqui trazida pelo José Gama, em que perspectiva? Primeiro, a questão de presunção de inocência, o Gama não se referiu-se a uma decisão transitada em julgado, uma decisão definitiva. Mas Se mais do que existir isso, é sobrinho do PCA. momento de horas, o regresso dele ia implicar a execução da pena. Parece que isso não terá ocorrido. Segundo, há um exemplo, uma vez ouvi o meu pai a falar sobre, meu falecido pai a falar sobre isso. E um filho tinha o seu pai, estava cansado de estar com o pai, pegou o neto e o avô, levou o pai ao lar da terceira idade e ambos deixaram o mais velho lá. Passado algum tempo, este filho tornou-se também avô e o seu filho, que era o neto na altura, pegou também o pai acompanhado do outro seu filho e estava a levá-lo para o beirão. E o pai dele reclamou: mas eu sou seu pai, como é que estás a levar-me para isso? Não, o pai há anos tinha levado o nosso avô. Qual Então, é a ok, moral da cheguei a essa história? idade, Qual é a moral dessa o história? lugar é este. O que quero dizer é o seguinte: há coisas que são feitas neste país de imitação, e é uma forma de viver, e é geracional. O roubo, o desvio, a falta de ética, a insensibilidade. Num país onde morre uma criança, nas circunstâncias em que morreu, onde diariamente pessoas estão no coteteiro do lixo, estão a passar com os carros de alta cilindrada, assistirem pávidos e serenos. Vocês querem governo de onde? Não é possível. A insensibilidade é uma forma de a pessoa colocar-se no lugar do outro, compreender o problema e arranjar solução para o efeito, sobretudo quando é governante. Portanto, agora, não vamos chamar aqui, isto é bom que se diga que as pessoas, a sociedade já está mais unida, mas diariamente nesse país morre muita gente. E o próprio Presidente da República, em algumas ocasiões, até fora de Angola, Explica, para não fugir muito naquilo que é o nosso tema, estamos aqui a olhar para... Estamos a falar de ética, sim, Horácio. sim, sim, sim. Ética e sensibilidade. Sim, sim. Vocês não podem ter. Não, mas eu puxo aqui naquilo que é o comentário que estou a buscar de vocês, que tem que ver com a questão que eu coloquei, o papel do cidadão na fiscalização da ação governativa. Parece que aqui o Manuel José foi perentório, em que o cidadão não conhece, por não conhecer, abdica-se do seu direito, do seu dever. Você tem uma ferramenta de manutenção do poder, que é a falta de educação. A falta de educação é uma ferramenta de manutenção do poder. Portanto, se se melhorar a educação, significa que o cidadão vai conhecer os seus direitos, vai conhecer os seus deveres, vai ser um cidadão cada vez mais atuante. Isto não interessa. Pronto. Isto não interessando, como dizia a Titica, né? Vota em mim, pior do que está já não estará. No fundo é isso. A situação está tão sensível que a educação seria um foco de contrapoder. E para que não seja contrapoder, é necessário que ela continue na condição em que está hoje. Está-se a falar atualmente a questão das escolas, a questão do combate à cólera, etc., etc., quando já sabemos, a priori, há muitos anos, que as escolas não têm condições, larga maioria das escolas não têm condições de habitabilidade. As crianças, os quartos de banho dessas escolas são um autêntico inferno, diariamente, todos os dias. Portanto, olhar para o cidadão como uma variável. Mas para a mudança a própria sociedade civil não deveria criar mecanismos de fiscalizar a ação governativa? A própria cidadania, a própria sociedade... Deixa só ajudar o Chipilica nessa questão que o Horácio coloca, da fiscalização. Está a insistir muito nisso. Há um cidadão é o centro do nosso tema, chamado Rafael Marques. Ele fez uma denúncia à Procuradoria-Geral da República contra aquele que é o responsável número 1 da economia angolana. da equipe econômica. Da economia angolana.
que é o indivíduo que eu já citei aqui. Massano. Sim. Rafael Marques apresentou, está lá na PGR. Alguém ainda questionou o procurador há dias. E não vai acontecer, não aconteceu nada. Quer dizer, o responsável pela equipe econômica, aquele que é o número um. Mano, acha que todas as denúncias que envolvem figuras, se essas figuras forem da preferência do Presidente da República, as denúncias são engavetadas, tudo acaba numa mesa de bar entre amigos. Mas em princípio todos são da conveniência do Presidente, por isso é que eles estão aí. Senão não estariam aí. Mas é por isso é que eles são mais próximos ao Presidente. Não, todos eles são, senão não estariam aí. Por isso é que o engenheiro Manuel Vicente está onde está, mesmo com processos. Por isso é que o Presidente fez aquele escândalo todo para trazer o processo de Portugal para cá. Não é? Então, eu estava a dizer que as pessoas se escandalizam por pouca coisa, mas olham só a seriedade. Estava a falar do Rafael Marques, porque apresentou antes de falar do Rafael Marques, já vai dar sequência a isso. Eu também queria ouvir o seu comentário a propósito do que foi dito agora pelo Gama. Acho que é na esteira. Sim. É na esteira. E mais grave do que disse o Gama, né? Aconteceu publicamente naquele que é o chamado areópago da democracia em Angola, na Assembleia Nacional. Creio que foi 2012, mandato, em que um cidadão, Bento Kangamba, não é, foi colocado nas listas e o Chipilica, há bocado, questionou se havia já transitado em julgado, se não, a presunção de inocência. No caso deste cidadão, foi colocado lá com cadastro, foi colocado nas listas para deputado do maior partido desta terra, que é o MPLA. Graças à intervenção atenta de elementos deputados do grupo parlamentar pela Casa CE na altura, e tiveram que recuar, retirar. O Kagame já estava para estar lá a tomar posse, vá. Tiveram que recuar. Por quê? Se a lei diz assim, que o indivíduo, se tiver cadastro, então, não pode. A lei está dizendo. Mas isso fica provado em que quando há iniciativas para se fiscalizar e para travar determinados atos ilícitos, é possível. Não é. Esse exemplo, esse exemplo que está a dar. Seria os concorrentes, os candidatos, é que deviam ter impugnado isso. Porque ele passou pelo crivo do Tribunal Constitucional e a candidatura foi admitida. Sim. E este é um dos requisitos para a admissibilidade da candidatura. Portanto, não, o problema é Chipilica, a subserviência deste órgão, que chama Tribunal Constitucional. Mas não foi levantado oportunamente. Não, é que eles nem sequer mais se deram trabalho, porque aquela é a lista do todo-poderoso Tupuissá em Pelá. Que ele já não tem que se dar o trabalho, mas... Está vendo? Não, aquelas edições são públicas. Vindo do MPLA, mas... E aquilo passa. E aquilo passa. Não fizeram. Outro exemplo escandaloso é o Presidente da República nomear a pessoa que já morreu. A pessoa está morta, mas está sendo nomeada. Mas eu fiz essa pergunta e aqui foram devagando, em que todas as instituições são fiscalizáveis. Até a Presidência da República, mas na Presidência da República parece que os entraves são maiores. Não se fiscaliza, não tem como fiscalizar. Então, nós estamos a dar vários exemplos aqui, não tem como. Aliás, o próprio Tribunal Constitucional veio com aquele acórdão, não sei em que ano, né, a proibir a fiscalização dos atos do governo, né? Sim. Para a Assembleia Nacional. Assembleia Nacional. Que é um órgão chamado de soberania. Estamos lembrados. É só ver a seriedade. Ok. José Gama, já fez muitos artigos a propósito do Tribunal Supremo, do Conselho da Magistratura, muitas ilegalidades. Será que o Presidente do Tribunal Supremo tem pista livre para fazer tudo aquilo que lhe apetece? Não há mecanismos, por exemplo, de fiscalizar o Tribunal Supremo? Mecanismo há, já dizíamos no início, houve o episódio
houve um episódio com o Tribunal de Contas que ele que quis ir ver as contas lá do Supremo e ele rejeitou, pôs um travão na senhora. Pronto, o Tribunal Supremo está numa. O juiz, pelo menos o senhor João Leonardo, está numa situação em que ele sente-se poderoso, ninguém vai conseguir fiscalizar enquanto o presidente João Lourenço estiver aí no poder, porque todo mundo percebeu que o presidente o apoia em tudo o que ele faz a nível da instituição. Eles criaram uma relação de interdependência. O presidente precisa do Leonardo, por exemplo, vamos ter aqui a manutenção do Manico como presidente da CNE. O presidente precisa do Leonardo para indicar, para colocar ou acomodar juízes, para fazer os concursos curriculares. Portanto, O Manico vai ficar, nas tuas informações. sim, tudo aponta que o Manico vai ficar em violação à própria lei, né? Porque a lei diz que as pessoas só podem concorrer para 2 mandatos como comissário da Comissão Nacional Eleitoral. E ele já foi comissário durante 15 anos pela CPE. E a mesma coisa, que é o melhor, Comissão Provincial Eleitoral. Depois cumpriu um 3º mandato como presidente da CNE e agora vai para o 4º mandato ainda Mas, em violação à Gama, lei. Pelo menos, é um dado adquirido que o Manico poderá manter-se na presidência da Comissão Nacional Eleitoral com base nos dados que sim, estão em tudo sua posse. aponta, pelo menos muitas fontes dentro do sistema apontam o nome deste maníaco. Esta semana ele já apresentou aí umas papeladas, está a juntar para voltar a se candidatar. Só o facto, o formato deste concurso, a forma como ele está a ser feito, também já indica que é para favorecer a pessoa que vai aí ficar. Por exemplo, no júri, no corpo do júri, João Leonardo colocou uma juíza nova, a Guiomar Craveiro, e quando que a lei diz que para estar à frente da comissão de júri deve ser um vogal do Conselho Superior da Magistratura, e esta senhora que entrou, ela não é vogal, ela está desde finais de 2023 como juíza veneranda do Supremo. Ela era presidente do Tribunal de Relação e o Leonardo lhe manteve agora à frente desta estrutura Então, que vai. está tudo montado para a reconfirmação de Manico. Calma, Sim, está. e o critério de experiência eleitoral. Que são 40%. Exatamente o critério de experiência eleitoral. Quer dizer que qualquer um juiz que for a concorrer, o Manico ganha porque é o único que tem experiência eleitoral. E isso é contra a lei, porque a própria lei, está aí o Chipelica, diz que o juiz só pode exercer, para além da magistratura, só pode exercer atividades académicas como professor. Então, onde é que ele vai trabalhar? Mas aqui, Gama, já volto assim para me despedir depois. Friangal, como é que a sociedade está assistindo essa ação assim de forma impávida? O regulamento devia ser impugnado. Não, porque o que é que acontece? O governo atualmente é uma estrutura estranha na sociedade angolana, ok? A sociedade angolana nunca se identificou com nenhum governo. Tanto, eu disse aqui, desde o tempo colonial, é vítima só. E porque já se sabe, se você, por exemplo, levanta a voz, vai ser punido, vai parar na cadeia. E no tempo do comunismo, muita gente tentou levantar a voz, ficou desempregada, foi parar na cadeia. Atualmente é a mesma coisa, quer dizer, você tenta levantar-se, ou te corrompem, ou então te prejudicam. O povo não está impávido. O povo tem medo, é que se instalou um sistema de medo em Angola. É um sistema de medo em Angola. O SIC que falamos nisso, que olha, investiga quem rouba ratos, quem rouba galinhas, vai investigar também aqueles que roubam os milhões de dinheiros. Também o próprio SIC rouba, mas, por exemplo, ninguém fiscaliza o SIC. O SIC faz o quê? Investiga, pune, mata, e você fica em pânico. A sociedade vive de medo.
vive de medo, portanto. Mas a Não é secreta, Frei, a secreta parece estar a monitorar o comportamento secreta em e si que tem diferença. há diferença, Frei. Eu só quero saber se tem diferença. A única coisa que se ouve Está a falar rir no por país. quê? Qual é a graça, Manuel José? Não, é assim, Horácio, eu tenho uma, Sim, sim, Manuel já pode falar. Qual é a graça? eu Manuel tenho uma José? tese contrária ao do Zé Gama. Quando o Zé Gama diz, por exemplo, que o Presidente da República precisa do João Leonardo, eu não concordo. Categoricamente. Qual a tua- Porque o Presidente João Lourenço tem uma fila disponível de indivíduos que podem fazer e Não, desfazer sob sua orientação. Mas essa questão do precisar é ser um bom cumpridor das orientações. Sim, tem uma fila inteira para cumprir. O problema está mais embaixo. Ou seja, quem não tem nada precisa, a ver com- quem precisa do outro é mais. É mais o Joel Leonardo. do que o Por isso é presi- que ele se envaidece, levanta os ombros. Não é? Mas é normal aceitar Portanto, um país ele já viu a a diferença, por funcionar. exemplo. Mano José, é aceitável que o país esteja organizado dessa forma e toda a gente está impávida. Não, num país normal. E nós não somos um país normal. Não. Olha assim, Não. E vou concluir, vou terminar. Frei, já volto assim, vou terminar consigo. O nosso património está bem entregue nas mãos do MPLA? Tem sido bem tratado? Desde Para terminar. 75 que está mal entregue. Aliás, não foi entregue. Tanto ele saboletou daquilo, em 75, porque há um acordo lá atrás, todo mundo sabe. Todo mundo não sei, mas eu sei, pelo menos, que houve um acordo lá de Alvore, né, em que o outro passou à frente dos outros. Fez a ultrapassagem à direita. Exatamente, está até hoje, 50 anos. Mas estão a cuidar bem do Quase. património. Bem como? Com esses escândalos todos, bem como? Com o número de pessoas, é o Chipilica que estava a dizer, o número de pessoas que morrem, olha, a quantidade de cidadãos angolanos que morrem em Angola todos os dias. Há um cemitério aqui de Viana, onde eu passo sempre. Não há um único dia, seja fim de semana, dia de semana, onde... Quer dizer, nunca vi o cemitério vazio, não há funeral. Ok. Todos os dias Obrigado, Manuel José. morrem pessoas Obrigado. por causa dessa questão que nós verificamos aqui. O tempo já está contra nós. Chipilica, o seu último minuto. O meu último minuto vai naquilo que a Gama estava a se referir, e que tem sido uma das situações que debatemos sempre aqui e quase está a passar despercebida. É a questão da verdade eleitoral. Já está sendo ferida, a fraude está sendo construída e não há, estamos a assistir impávidos e serenos. Poderemos ter consequências em 2024. Mas, Mas será que o MPLA 27 de 2027? Mas Chipilica, é 2027. As eleições, segundo o calendário, vão acontecer em 2027. Sim, 2027 eles iriam. Esta questão do concurso, do regulamento, devia ser já uma situação de clamação, ou seja, de indignação. Alguém já deveria entrar com um processo de contestação, é isso? Exatamente. Aqui há situações... Mas quem deve contestar? A ordem dos advogados, os partidos políticos ou outros movimentos cívicos que nós temos no país? Até o cidadão comum, conforme se diz, poderia fazer alguma coisa. Mas o senhor é jurista, não pode... Repare que esses critérios são 40%. Chipilica, na avaliação são 40% que vale a experiência eleitoral. É muito. É a maior percentagem em relação aos outros critérios. Chipilica, você é jurista, por que não apresenta uma reclamação formal? Eu não, já enquanto cidadão estou a contribuir, estou a denunciar. Não apresenta formalmente uma queixa contra... Não está a denunciar. Ele vai apresentar onde, Horácio? Frei, José Gama, o seu último minuto, já estamos a terminar mesmo. O tempo já... Indo na sequência no caso da CNE, dizer também que geralmente isto é o cenário mesmo do concurso passado, em que o João Leonardo já tinha favorecido este Manico, e a lei, ou melhor, a lei exige apenas que seja um jurista. Só que ele, na hora de avaliar, ele inclui os graus do ensino superior, inclui, para além de licenciado, mestrado. Quem for mestrado tem mais pontuação. Quem for
doutorado tem mais pontuação e na vez passada ele, por exemplo, quem é licenciado dá 5 valores, quem é mestrado 20, 10, ou de 15, aliás, e para o Manico ele deu 20. Então o Manico desempatou, ganhou os outros. Agora está a dar para formação, para experiência eleitoral, vai dar 40, que é a nota máxima, quer dizer que o Manico nessas eleições, nessas eleições, ou melhor, nesse concurso, ele vai ganhar porque o João Leonardo já preparou uma fraude por via dos requisitos preparada propositadamente para ele. Ok, José Gama, obrigado. Frei Engalo, o seu último minuto. A pergunta que fiz ao Manuel José, faço também assim. O MPLA está a cuidar bem do nosso património e o cidadão também tem fiscalizado a gestão daquilo que é o nosso O património. patrimônio mais importante de uma nação é a pessoa humana. Ok? O patrimônio mais importante de uma nação é a pessoa humana. E nós temos assistido, e também já foi aqui apresentado, e não esse governo, o governo do MPLA, não se importa com a pessoa humana. Portanto, e aqui se nós começamos a andar, a andar sucessivamente, eu quero aqui recordar a DISA. A DISA é um organismo que matou muitos angolanos, que um dia, naturalmente, vai ser preciso julgar. Há muita gente da DISA ainda que está viva. E o próprio SIC, que depois agora, afinal, não se sabe, eu estava a dizer que eu um dia tentei estudar a questão dos serviços, não entendi nada, porque era muita sigla e muita confusão, mas tudo é governado pelo senhor Miala. E eu estava a dizer aí, portanto, em Angola, neste momento, há um livro com o título Angola na Era da Pós-Verdade, de um autor chamado Miguel Ângelo, tanto que fala do Miala e que, por exemplo, praticamente nosso país é governado pelo Miala.